E você, Vitor? Vamos lá. Começa a fazer luta, faz boxe e tal. Eu sabia que o MMA seria onde o esporte me falava, todo mundo que o esporte do MMA vai ser tão grande quanto o futebol. E aí você começou a se preparar para isso? Qual foi a primeira luta? Eu morava nos Estados Unidos, eu fui para lá com 16 anos de idade. Qual foi o esquema? Como você conseguiu para lá? Eu sabia que não ia dar certo aqui, tinha que ir Sério? pra lá. Tinha que ir para lá? Por quê? Por causa de treinamento? Por causa do Não, quê? oportunidade. Era mais fácil. Só tinha UFC, aqui você fazia o quê? E Se eu não tivesse ido para lá, hoje, não teria... Seria de outra maneira, mas assim... Foi o que foi, porque existe sacrifício ao longo do caminho. Eu tive que fazer sacrifício, eu sabia que era a única maneira. Você foi para onde? Que cidade? Para Los Angeles. Los Angeles, e aí? Com 16 anos, fui para lá, com 19 anos eu era campeão mundial. Não, mas peraí, você foi para lá com 16 anos com $1.000 no bolso. Sério? E aí, qual era o teu plano? Tive que convencer meu pai e minha mãe, convenci o Carson Gracie. Falei, Cássio, a gente precisa ir para os Estados Unidos. Ele abandonou a academia dele, foi para lá comigo. Mas o que você falou para ele? Ele te acreditou muito. Vende você é bom coisa. De convencimento? Não é convencimento. Quando você tem visão, você tem um... Eu sempre fui visionário. E tinha alguns malucos que acreditavam em mim. Ele foi um dos. Só que ele era um... Eu falo que o Carson era uma criança grande. E eu falo que toda pessoa que acho que é gênio, ele tem uma criança dentro dele, né? Porque ele pensa como criança, é criativo como criança, né? E o Carson falou assim, vamos para lá. O Carson falou assim, eu quero que o Carson tinha uma briga de Gracie, né? O Carson, ele se afastou da família Gracie, problema pessoal dele lá, que eu achava uma besteira. Eu falei, você tem que ser amigo da sua família. Não, porque o Hélio Gracie, enfim, besteira. Eu falei, Carson, então, pro seu nome ser grande, como você é o cara que... O seu pai foi o cara que criou o jiu-jitsu, você tem que ir para os Estados Unidos contar a sua história. E eu vou conseguir ser campeão do UFC, né, porque o UFC era monopólio dos Gracie, né? Só lutava o Royce. Eu vou conseguir para lá, a gente vai conseguir lutar. Eu vou lutar, vou ganhar, e você vai ser famoso, e as pessoas vão saber quem é a sua história. Porque você tem um legado, você tem vários lutadores. Eu vou conseguir lá. Ele falou assim, tá bom, vamos para lá. Eu convenci. Ele confiou, acreditou. Fomos para lá, arrumei um cara para abrir a academia. Inclusive era um brasileiro, o Federico Lapenda, ele abriu a academia pra gente, era um produtor de cinema, hoje em dia abriu a academia, não deu certo, a gente se separou, eu fiquei lá, o Cássio queria voltar, e eu ia malhar todo dia nessa academia. Eu tava um dia na academia, uma mulher que fazia, acho que casting pra cinema, né, que ela escolhia as pessoas, ela virou pra mim e falou assim, você quer fazer cinema? Eu falei assim, não. Eu não sou ator, eu sou lutador. Ela falou assim, você é lutador? Tem um cara que é um produtor de cinema, John Peters, que ele adora a luta. Posso marcar uma reunião, você e ele, amanhã? Assim mesmo. Eu falei, pode. Marcou uma reunião, dia seguinte a gente estava na casa dele em Beverly Hills, na Alpine Drive, que é onde só mora milionário. Chegamos lá, ele virou para mim, recebeu, começou a fumar maconha na frente de mim do Carson. O Carson quase teve um treco. E eu falei, fica quieto aí, meu. Deixa o cara fumar. Ele ofereceu, o Carson quase xingou o cara, xingou em português, eu não traduzi. Aí eu falei, o que vocês querem? Aí o Carson falou assim, a gente quer lutar no UFC. Aí contou a história, falou assim, tá. Aí falou assim, Vitor, você pode morar aqui na minha casa de hóspede, Carson, eu vou alugar um apartamento para você. Assim? Assim mesmo, abriu a academia pra gente em West Hollywood, inclusive Coisa de filme, né? Não é? Quem estreou comigo no UFC foi o Joe Rogan, né? O Joe Rogan era meu aluno. Sério? O Joe Rogan treinava comigo todo dia. Para? Cara, o Joe Rogan era meu aluno, eu treinava ele, tinha academia. Mas ele era comediante já, tudo, fazia show. Ele foi pra lá, ele se mudou pra lá pra fazer stand-up comedy. Tá. Né? No Cell, naquela época não tinha nada. No Improve, foi em 1996, 7. Isso foi em 96. Cara, o Joe Rogan. E o Joe Rogan, eu me lembro que eu tava treinando, aí eu fui fazer uma luta no Havaí, eu fiz a minha estreia no Havaí. Meu primeiro contrato foi o contrato de alto risco, que Como que era esse contrato? O cara queria me pagar $500 pra me fazer uma luta. Gente, eu falei, não. Né? Nossa. Eu falei, de maneira alguma, eu falei, se eu ganhar, você me dá 10, se eu perder, você não me dá nada. E ele topou? E o cara era o dono da 24 Fitness, que era uma academia mega naquela época de fitness. Hoje em dia é um dos grandes empreendedores do mundo fitness. Ele apertou minha mão, eu confiei nele, a gente foi pro Havaí. Sem contrato, Sem contrato. Só no verbal. E a luta era sem regra. O cara valia dedo no olho, valia tudo, só não valia mordida. Mesmo? É mesmo. Eu tinha 18 anos de idade. E nunca tinha feito uma luta profissional? Ou já nunca tinha feito, só em academia. Aí eu
eu tive uma visão, a gente foi fazer a pesagem, tinha um jogo do Lakers no dia seguinte, tava o Shaquille O'Neal, o Kobe Bryant, tava todo o time do Lakers, eles estavam lá nessa academia, eu cutuquei eles, convidei o time inteiro, o time veio. Pra assistir? Eu assisti. E foi quando eu fiquei amigo do Shaquille O'Neal. Porra! E aí, dali, eu fui convidado pro UFC. Ganhou a luta, ganhou os 10 mil. Os 10 mil. O cara cumpriu, então. Mas o Carson gastou tudo em aposta. O Carson já tinha apostado tudo, então acabou saindo com 20 mil. Ele saiu com 20 mil, mas ele era um... O Carson adorava apostar, né? Então ele torrava o dinheiro. Ele falou assim, tô precisando de dinheiro. Toma, tô precisando de dinheiro, então... Ele ganhava e perdia, então assim... Eu ia brigar tanto se eu tivesse... Nossa, eu também, imagina! Mas ele era um cara bacana, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa que confiou em mim quando eu não era nada. E eu falo Victor, que... mas cara, que Não, doideira. minha história de vida... Mas nessa história... Dá um filme. Nessa história toda... a gente fazia luta nas academias, né? Tinha coisa de gangue, de apostas. É mesmo? Eu era segurança do Mickey Rook, sabe? Lembra do Mickey Rook? Que fez Coração Satânico. Aí ele fez umas coisas no rosto, ficou. Né? Você viu o que ele fez? Ele fez um... Mas naquela época, enfim. Ele lutou boxe depois. Lutou boxe depois. Aí dali, com 19 anos, eu fui campeão mundial. Depois 20 entrou no meu auge. Mas como que foi essa para você ser campeão mundial? Qual é o caminho que você fez, assim? Foi rápido? Quantas lutas? Rápido, entre aspas, né? Eu tinha que fazer só uma luta. Eu fiz uma luta com 18 anos e já fui direto pro UFC. Você tinha que fazer 2 lutas na mesma noite. É mesmo? Aí eu fui campeão mundial. A primeira luta você ganhou como? Primeira luta eu nocauteei, segunda luta eu nocauteei. Aí foi quando eu me tornei o fenômeno. Porque era famoso por essa rapidez. Mas isso era uma coisa que você... Desenvolvi bem desenvolveu, antes, né? Exatamente, por causa do boxe. E a galera não esperava, não estudava? Como que os caras... Naquela época não tinha muita... Acesso, né? Não tinha fita, não tinha nada desse negócio de estudar o oponente. Sei. Era muito mais instinto, era muito uma arte marcial contra a outra. Sei. E vale lembrar que eu falo, quando você planta uma semente, você planta ela no escuro, ela cresce no escuro, de repente ela cresce, né? Mas não é de repente, demorou anos. Você não viu só isso aí. Então, treinava muito, né? Me dediquei muito. Só que naquela época o esporte estava evoluindo. Então eu trouxe a grande evolução para o esporte, que todo mundo fazia chão, era bom disso, era bom daquilo, e eu vim com essa arte marcial. Todo mundo esperava jiu-jitsu, eu vim nocauteando. Aí foi quando me chamaram de O Fenômeno. Exato. Isso foi que ano? 1996. 96. E daí para frente? Aí daí para frente cresceu. Aí você já tava com uma grana legal, ganhando... Você ganhava quando você ganhava $50 mil quando você ganhava o torneio. E se não ganhasse o torneio, era pouco. Aí logo em seguida, quando eu ganhei, eu já assinei com patrocínio, já tinha patrocinador, que era Bad Boy, que eu fiz crescer a Bad Boy aqui em São Paulo. Pra caramba, né? Aí eu me lembro que o esporte nos Estados Unidos foi proibido pelo pay-per-view. O boxe começou a tentar banir o crescimento do MMA. Teve isso. Aí a gente veio pro Brasil, eu tinha visão, falei, vamos crescer no Brasil. Aí eu vim no Brasil, comecei a crescer, foi quando eu vi a oportunidade de crescer no Brasil. Foi aquela explosão do UFC. Aí o UFC era mais famoso no Brasil do que nos Estados Unidos.